E nós vamos falar agora sobre a morte de Juscelino Kubitschek, tá? Que é uma morte que assombra os brasileiros desde 1976, né, quando ele morreu efetivamente. Juscelino Kubitschek, vocês sabem, foi o presidente comunista brasileiro que resolveu fazer a cidade planejada de Brasília nos mesmos moldes das cidades planejadas lá da Rússia, da União Soviética. Na Ucrânia também tem esse negócio de super quadra, não sei o que lá. Isso é típico da era soviética mesmo, essas loucuras sem sentido nenhum. Esse comunista afundou o Brasil em dívidas de forma absurda aqui no Brasil, mas realmente a morte dele foi estranha, tá? Não estou dizendo que foi atentado ou que não foi atentado, ninguém sabe. A questão toda, a grande pergunta que todo mundo se faz é por que reabrir este caso? Porque é um caso que, assim, não tem mais como saber o que aconteceu de verdade nessa história, né? O que se ganha reabrindo esse caso? E eu tenho duas hipóteses aqui que eu vou levantar para vocês. Uma hipótese é o governo Lula quer relembrar a ditadura, vocês sabem, né? O governo Lula é um governo fraco, é um governo que não tem projeto para o Brasil, que não sabe o que fazer com nada, mas quer bater na ditadura. O pessoal da esquerda que não, porque temos que bater na ditadura e não sei o que lá, que é ditadura militar, não sei o que lá. Eu acho que a ditadura militar foi um absurdo mesmo. Não duvido nada terem matado o JK, não. Não estou dizendo que não mataram, não. Acho um absurdo. Mas caramba, isso é coisa do passado, isso já passou tanto tempo atrás, que diferença faz essa altura do campeonato, né? Mas o Lula quer isso, o Lula fez o filme lá que está concorrendo ao Oscar, o Ainda Estou Aqui, não sei o que lá, tem que relembrar a ditadura militar brasileira, porque eles querem dizer que Bolsonaro é um ditador e coisa e tal. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que a tal da comissão dos desaparecidos da época da ditadura também ficou sem o que fazer, né? Ela foi extinta por Bolsonaro justamente porque já tinha indenizado todo mundo, que tinha, assim, até casos que eram altamente questionáveis se a pessoa realmente precisava de indenização ou não, se foi realmente tortura militar. Já indenizaram todo mundo recebeu indenização por conta do que aconteceu na época militar, não tinha mais o que fazer. E o Lula reativou essa comissão para quê? Não tem o que fazer, não tem mais o que investigar, já investigou tudo, já deu pensão para todo mundo, já deu... Aí, ou seja, estavam querendo caçar alguma coisa para essa comissão fazer, porque boquinha, né? Dinheiro, né? O funcionário público de esquerda vive de boquinha, vive de arrumar um carguinho lá, arrumar uma coisinha para fazer. Então trouxeram esse caso do JK, que, assim, é um caso estranho realmente. Vamos entender esse caso aqui e vamos tentar chegar à conclusão de qual das duas alternativas que é. Provavelmente é um pouco das duas, tá? Essa notícia foi sugerida por Não Tenho Saúde Mental, meu nome é Bin, Mr. Bin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Juscelino Kubitschek era um comunista. Sim, extrema esquerda. Ai, que ele prometeu fazer o Brasil de 50 anos em 5, então ele era um desenvolvimentista. Desenvolvimentista e comunista é a mesma coisa. Como é que ele queria fazer o Brasil em 50 anos em 5? Aumentando o tamanho do Estado, crescendo o Estado. Isso é comunismo. Não se resolve isso de maneira nenhuma. Isso jamais aconteceria. E não aconteceu naquela época também esse papo de que o Brasil cresceu na época de Juscelino Kubitschek. Lorota, o Brasil se endividou na época do Juscelino Kubitschek, né? Foi um bosta de um presidente, como tantos outros presidentes de merda que teve aqui no Brasil, e foi o culpado maior por Brasília, né? Fez aquela idiotice de fazer Brasília. Eu gosto de Brasília, acho uma cidade bacana agora, mas eu acho que ela é bacana apesar do Juscelino Kubitschek, não por causa dele, né? Muito melhor seria se tivesse surgido de forma orgânica, de forma natural por lá. Mas enfim, eu não vou entrar nesse ponto aqui, o que a gente vai falar sobre a morte dele. O Juscelino Kubitschek, depois que terminou o mandato dele, logo em seguida foi eleito o Jânio Quadros e o João Goulart como vice, né? O Jânio Quadros também de esquerda, naquela época só tinha esquerda no Brasil. O João Goulart e o Jânio Quadros elegeram. O Jânio Quadros logo depois desistiu, aí assumiu o João Goulart e logo depois teve o golpe de 64. Então, o Juscelino Kubitschek teria sido o último presidente do Brasil que teria sido eleito democraticamente, cumprido o mandato dele inteiro, e, segundo algumas pessoas, a ditadura militar meio que temia ele, né? Porque ele era uma pessoa que ainda tinha uma força política grande no Brasil, por mais que a maior parte da população não gostasse dele, exatamente porque o Jânio Quadros era uma resposta à corrupção da era do Juscelino Kubitschek, né? O Jânio Quadros foi eleito com essa pauta anticorrupção e coisa e tal. Por mais que o pessoal não gostasse do Juscelino Kubitschek, ainda tinha uma parte da população que acreditava no cara, que gostava do cara. E dizem
que por isso os militares mataram ele. Mas a gente não sabe se isso aconteceu. O que aconteceu de fato? Foi em 1976, portanto, já tinha acontecido o golpe há mais de 10 anos atrás. Isso foi 12 anos depois da ditadura militar, de começar os governos militares no Brasil, né? Então, aqui, ó, 18 horas no dia 22 de agosto de 1976, ele estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro com um motorista particular dele, ele tinha um motorista e amigo Geraldo Ribeiro, estavam no quilômetro 165 da Via Dutra, quando o carro dele se desgovernou, atravessou a pista e bateu numa carreta do outro lado, matando tanto ele quanto o motorista, né? Enfim, e aí a grande questão né, que todo mundo fala por que ele perdeu o controle do Opala? Né? O Opala é um carrão na época, um carro chique, um carro bacana da época. Aliás, meu avô tinha um Opalão também, um Opalão marrom, pô, bonito pra caramba o Opalão do meu avô. Enfim, o Opala perdeu o controle e atravessou e morreu. E a questão toda é essa, né? Em princípio, a investigação que foi feita na época é que teria sido um acidente. Parece que um ônibus da aviação Cometa tentou ultrapassar o carro do Juscelino Kubitschek, teria encostado no carro, ou o motorista teria assustado com um ônibus muito perto dele. O fato é que o motorista perdeu o controle do carro, acabou atravessando a pista e causando a morte, né? Então essa é a versão, digamos, oficial até aqui do que aconteceu. Um acidente, o carro perdeu o controle, atravessou a pista e morreu, né? E pode ter sido isso? Cara, pode ter sido isso, a gente não sabe, né? Pode não ter sido isso? Pode não ter sido isso, mas o que seria nesse caso? Como que eles fariam para o motorista perder o controle de propósito, né? Tem algumas teorias nessa história aí, aqui ó, teve a investigação inicial dos militares, disse que foi acidente, que foi isso que aconteceu, o ônibus ou encostou no carro, ou chegou muito perto do carro e assustou o motorista, e aí ele perdeu o controle. Aconteceu isso. Depois disso, a Comissão Nacional da Verdade, em 2014, fez também uma nova investigação e chegou à mesma conclusão. Foi um acidente, não temos evidência para dizer que foi nada além disso, né? Agora, o que o pessoal diz teve uma outra comissão de São Paulo, com pesquisadores da USP, não sei o que lá, e teve também um cara que investigou, Sérgio Egenberg, que é especialista em transportes e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal está investigando aqui o que teria acontecido e chegaram a outras conclusões. Segundo eles estão dizendo, não teve contato entre o ônibus e o carro, né? A versão oficial é que teria havido um contato entre o ônibus e o carro, mas segundo eles estão dizendo, não teria esse contato, não teria batida. Olha só, tem duas coisas aí. Primeiro que não precisa ter havido o contato direto entre o ônibus e o carro para o motorista se assustar com o ônibus e perder o controle. Ele pode ter acontecido isso independente do contato. E segundo, como é que eles sabem que não teve contato? Porque, veja, um contato capaz de tirar o carro do caminho pode ser um contato bem leve, pode ser um encostãozinho ali que causou o problema, né? Pode ser até o próprio carro indo para a direita, encostou no ônibus, enfim, não dá para saber exatamente o que aconteceu aqui. O fato é, segundo eles estão dizendo, não tem marca no ônibus de que teria havido essa batida com o carro, né? O fato é que o carro perdeu o controle, atravessou a pista e atingiu a carreta lá do outro lado. E aí, algumas perguntas que o pessoal coloca não, isso pode ter sido um ataque? Podem ter feito isso de propósito? Pô, como é que o cara ia saber que ia ter uma carreta do outro lado para ele bater, né? Porque, em princípio, vamos supor, se sabotarem o carro dele e o carro dele perdeu o controle e foi para o outro lado lá, né? Como é que você vai saber que vai bater num negócio? Pode simplesmente parar num lugar ali, não ter nada. Deu azar que no momento que aconteceu isso foi lá na batida, né? Bateu na carreta e acabou matando as duas pessoas. Muito triste a história, de novo. Acho o Juscelino Kubitschek um presidente de merda, um comunista que não vale nada, mas não desejo a morte dele. É um absurdo ter acontecido isso. Entendo que a família queira detalhes. Mas aí que vem a grande questão, né? A maior parte das pessoas, mesmo essas pessoas que estudaram o assunto e têm laudos independentes sobre isso, dizem que é muito pouco provável chegar a qualquer outra conclusão. Por quê? Porque na época foi feita a investigação, foi investigado todas as hipóteses que eles tinham na época, chegaram à conclusão que era um acidente e jogaram tudo fora, ou seja, o carro foi destruído. Então assim, como que você vai mudar agora essa coisa? E aí que está a grande questão, né? Isso não é... Assim, o Brasil tem tantos problemas urgentes no momento. Investigar a morte do Juscelino Kubitschek, do JK, lá atrás, em 76, uma morte que
Olha só, tudo bem, pode não ter sido um acidente, é verdade, pode ter sido uma coisa, mas como que eles fariam isso, né? Tem gente que diz que deram um tiro no cara, beleza, deram um tiro no motorista, e como é que sabiam que o carro ia perder o controle, coisa e tal? Assim, que lógica tem essa história, né? Enfim, aqui, ó. O que a gente sabe de verdade? A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos é um órgão de apoio técnico-administrativo do Ministério dos Direitos Humanos e coisa e tal. Ela tinha sido encerrada por Bolsonaro, porque Bolsonaro, aqui, ó, a terceira do colegiado desde que foi recriado por Lula após ter sido extinto por Bolsonaro. Bolsonaro extinguiu por quê? Porque não tinha mais o que fazer. Como eu falei, já indenizou todo mundo, já esclareceu tudo. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo aqui? Essas duas coisas, tá? Primeiro, o governo Lula está doido para lembrar dos militares, que os militares eram mauzãos e coisa e tal. E sim, os militares eram mauzãos, eu já falei para vocês, eu não gosto do período militar, acho que fizeram um monte de merda, cambada de esquerdista os militares. Quem acha que o governo militar brasileiro foi de direita não entende o que é direita e esquerda. Não, eles foram esquerdistas. Eles aumentaram o tamanho do Estado, eles criaram o FGTS, criaram um monte de estatal. Isso é esquerdismo, né? O Lula copia exatamente a fórmula econômica dos militares. Os militares brasileiros eram de esquerda, não eram de direita, não tinha um militar de direita no Brasil naquela época. Ainda hoje tem alguns, mas muito poucos, né? Então não tem esse negócio não, mas enfim, para que precisa lembrar, retrazer esse caso todo, né? O Lula quer fazer isso. Porque o Lula quer vender essa história de que os militares são próximos de Bolsonaro, quando na verdade são iguaizinhos ao Lula, no final das contas, né? O Alexandre de Moraes usa exatamente as mesmas técnicas dos militares daquela época. Enfim, e o outro motivo é justamente essa comissão que meio que não tem o que fazer, né? O pessoal lá tem a boquinha, ganha salário, né? Tá lá com a sensação de importância deles. Fazemos parte das comissões de mortos e desaparecidos políticos. Ah, e vocês estão investigando o quê? Ah, não tem mais nada para investigar, já investigaram tudo, já deram indenização para todo mundo, não tem mais o que fazer, né? E aí estão querendo caçar esse caso lá do Juscelino Kubitschek para tentar tirar mais leite dessa vaca, né? Eu sinceramente acho que é isso, não vejo outra alternativa, essas duas coisas, né? O governo Lula querendo reavivar a revolta dos brasileiros contra os militares e também dar emprego para mais cupincha na administração dele, para perder mais dinheiro com mais esquerdismo nessa história toda. Sinceramente, acho uma perda de tempo. Não vejo que tenha, mesmo que por hipótese não seja isso, como é que você vai chegar a essa conclusão agora? Não tem mais evidência, não tem mais o que investigar, já foi tudo fechado há um tempão atrás. Perda de tempo. O Brasil tem coisas muito mais urgentes do que isso.